minutinhos. Né? Agora sim vamos mexer com os minutinhos. Bem, se a gente retroceder esses 10 minutos que faltam na escrita do enunciado aqui, é pegar essa hora e voltar 10 minutos, assim, não é nada que a gente não faça no nosso cotidiano, certo? Então Aham. agora retrocedemos os últimos 10 minutos, chegando às 20 horas e 57 do dia 22 de janeiro, né? Se eu tô ali nas 9h07 e volto 10 minutos no tempo, eu fico nas 8h57, bicho, mais do que nunca. Então, tá aí. Essa é a hora. 20 horas e 57 do dia 22 de janeiro. Será que nós temos essa opção? Aqui, 20 horas e 57 do dia 22 de janeiro, beleza? Uhum. Sim. Muito bem. Como eu falei para vocês, né? Agora que eu expliquei e vocês não me perguntaram nada, significa que parece que entenderam bem o problema. Eu vou criar um problema parecido para que vocês façam, tá? Nessas Uhum. horas está a importância da aula ser pelo computador. Primeiro, dá um eco horrível, porque eu estou me ouvindo, né? Isso é muito ruim. Recomendaria que vocês abaixassem o volume aí do celular, tá? Então, Segu- eu consegui resolver o problema do computador. Se você quiser, eu posso entrar agora. Maravilha. Então pode Só entrar, um pode mandar aí segundinho, então, por favor. sem pressa. Clica aí e bora lá. Pronto, tá melhor o áudio agora? O áudio melhorou 1000% agora. Show. Legal. Eu estava falando sobre o computador, por quê? Porque para ajudar o aluno, eu sempre mando, né, o que eu já fiz. Porque, pensa, no celular fica ruim de olhar a letrinha pequena assim, né? Sim. Uhum. Pois é. Então, eu mando sempre no Zap. Por sinal, a gente já devia ter feito um grupo no WhatsApp aí com vocês dois, né? Pra não Uhum. ter que ficar mandando pros dois. Vocês são muito Enzo, turma. O que é isso? Enzo é quem não sabe mexer em computador, essas coisas. Anyway, então, beleza, mandei pra vocês aí no Zap a continha. Não é uma continha difícil, né? Daí a ideia é o seguinte: vocês estão juntos aí, podem fazer a conta junto, é claro, sem Uhum. me perguntar nada. Que na hora da prova eu não vou estar lá para dizer para vocês, oh, é por aqui, tá certo, o caminho é esse, continua, tá ligado? Então vocês fazem aí, me mandem uma foto depois no WhatsApp da resolução, tá? Pode ser uma resolução só para os dois. E eu corrijo se estiver certo ou não, beleza? Beleza. Show de bola. Tem É, pergunta, eu né? posso desligar o áudio pra não. Claro, sem problema nenhum. Só não esqueça de ligar depois. Tá Beleza? bom.
A gente terminou. Muito legal. Então me enviem aí, que eu vou ver se eu acredito no que vocês fizeram, tá bom? Eu vou avaliar como se eu estivesse avaliando para uma prova. Tá. Ups. Muito bem. Olha, pode ser que esteja certo. 4h20? 4h10? É. Mas é 4h10 de quando? Do dia 14. Ah, bem, então eu não daria certo, né? Eu daria um meio certo. E faltou explicar trocentas coisas aqui, né? Tipo, olha a minha resolução, que coisa linda. Quem pode ser um semi-analfabeto. Ele vai ler isso aqui, ele vai entender do que está se tratando, né? Isso aqui parece uma conta de caderneta de padaria, entendeu? Então vocês têm que pensar assim que uma prova, ela é tipo um documento, literalmente, assim, para a burocracia do Estado brasileiro, a prova é um documento. Então é bom que esteja escrito tudo certo na prova, porque depois vocês vão ter argumento para dizer, ó, professor, você corrigiu errado, etc, sacou? Então não façam uma coisa horrível dessa, façam como eu. Muito bem, vamos para a próxima. Enquanto vocês não me pedirem uma questão específica, eu vou seguindo na ordem, tá? Então, E? na verdade, eu queria falar que essa é a primeira edição da prova que a gente vai prestar, né? Desse colégio. Uhum. A prova que eu tinha feito as questões de matemática foi da segunda edição. E Ah, por isso, a primeira edição eu não sei muito bem quais a gente tem mais dificuldade, entendeu? eu vou abrir. Bem, tem duas provas aqui, tem a 43, segunda edição, vamos ver. Essa eu sei, tipo, mais ou menos como é. Ótimo. Eu Então posso vá te lá. dizer o que eu tenho Diga, mais dúvida. diga alguma aí que você tem dúvida. A questão número 4. 4, vamos ver. Muito bem, um probleminha meio de lógica. Não, não, vamos dizer assim, não existe uma fórmula para resolver um problema como esse, né? É um problema de lógica. Vamos dar uma lida aqui. A quantidade de pares de inteiros positivos consecutivos n e n mais 1, tais que n seja primo e n mais 1 seja quadrado perfeito. Certo. Problema legal, né? A quantidade de pares de inteiros positivos consecutivos n, tá? E n mais 1 no quadrado perfeito. Então, n é primo, a gente sabe disso. Já que n, tá escrito aqui, né? N é primo. E n mais 1 é quadrado perfeito. Tá. Se o n mais 1 é quadrado perfeito, isso significa uma coisa, né? Que n mais 1 é igual a um k ao quadrado, né? Onde k é um inteiro positivo, beleza? Porque o que é um quadrado perfeito, galerinha? É um número que é uma resposta de uma elevação de quadrado, tipo 16, que é 4 vezes 4, 49, que é 7 vezes 7, 100, que é 10 vezes 10, né? Isso são quadrados perfeitos, beleza? Então, ou seja, todos esses números, eles são né, multiplicações de números iguais, né? Então, por isso que o n mais 1 é um quadrado perfeito, eu posso escrever ele como um k ao quadrado. Claro, eu não sei quem é o k, etc. É só um nome genérico que eu dou. Tudo bem até aí, turma? Tudo bem. Maravilha. Sendo assim, eu posso dizer, por exemplo, que n, que a gente sabe que é primo, né? Está escrito no enunciado, ele é igual a k menos k quadrado, né? Menos 1. Beleza. Show de bola, belezinha. Então agora tá acontecendo uma coisa que talvez para vocês aí que estão no nono ano, vocês viram pouco até agora,
mas já viram com certeza. Isso aqui a gente chama de produto notável, tá bom? Isso aqui é um produto notável. Existe um produto notável que a gente chama de binômio da diferença. O produto notável da diferença, ele é mais ou menos assim, ó. Olha, é exatamente o que eu vou escrever aqui, melhor dizendo. A menos B vezes A mais B é igual a quadrado menos B ao quadrado. Provavelmente vocês viram isso recentemente na escola. A gente tá vendo agora. Show de bola. Então vocês podem observar que essa parada aqui é parecida com essa. Por quê? Porque nós temos isso ao quadrado e isso ao quadrado, certo? Nós temos um sinal de menos, um sinal de menos. E nós temos um número ao quadrado e um número ao quadrado. Professor, tu é retardado? Como é que tu tá me dizendo que um é um número ao quadrado? O 1 é um número ao quadrado. Porque 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, concordam comigo? É isso aí. Sim. Muito bem, então significa que eu posso entender isso como um binômio da diferença. Sendo assim, pela lógica que nós temos aqui, né, da formulazinha que vocês estão aprendendo na escola, dá para escrever isso aqui como K mais 1 vezes K menos 1, certo? Se vocês não acreditam no que eu estou falando, vocês podem fazer o chuveirinho, que é a propriedade distributiva da multiplicação, e ver que essa conta vai dar isso. Beleza? Muito bem. Mas eu já vou escrever dessa forma. Sendo assim, né? Nós sabemos que o n, que é um número primo, ele vai dar né, n mais 1 ao quadrado perfeito, o n é um número primo. Muito bem. Então, nós temos isso aí, por enquanto. Agora, o que acontece, né? Para o n ser um primo, né, qual é a característica dos números primos? Que eles são divisíveis por 1 e por ele mesmo, certo? Né, alguns números primos aí. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, e assim vai, né? Números que não têm tabuada, vamos dizer assim. E aparecem pouco, né? E coisas do gênero, e né, são só divisíveis por 1 e por ele mesmo, né? Muito bem. Então, o n tem que seguir essa lógica. Ou seja, o n tem essa característica que tem a ver com multiplicações, né? Porque ele ser divisível por um número ou não tem a ver com a fatoração dele. Por exemplo, como é que eu sei que o 20 não é um número primo? Porque eu posso escrever 20 como 2 vezes 2 vezes 5, né? Então significa que o 20, ele não é divisível por 1 e por ele mesmo só. Ele é divisível pelo 2, pelo 5, pelo 10, pelo 4. Beleza? Sim. Ou seja, a característica dos números primos tem a ver com essa questão da fatoração. Por exemplo, 7 é um número primo por quê? Porque a única forma que eu tenho de escrever 7 como uma multiplicação é 1 vezes 7. Acho que deu para pegar mais ou menos a ideia, né? Veja, o 7 é primo, porque ele é divisível só por 1 e por ele mesmo. A multiplicação na fatoração do 7 parece só o 7 e o 1. Beleza. Então, essa é a ideia do número primo, né? O 20 não é, o 7 é. E aqui o n é, de acordo com o enunciado. E eu estou vendo uma parada aqui que é uma multiplicação. Então, por exemplo, se fosse o 7, né? Isso aqui poderia ser 1 e aqui o ele mesmo, né? Tem que ser, né? No caso do n, vai ter que seguir essa lógica. Um deles vai ter que ser o 1 e o outro meio que vai ter que ser o próprio n, de alguma forma, né? Só que como é que a gente vai pensar isso, né? Entendendo toda essa ideia que eu tive, que eu não dei muito tempo para vocês mastigarem, eu sei que é uma ideia um pouco avançada, né? Mas, de certa forma, já está na cabeça de vocês, porque vocês sabem o que é uma faturação, vocês sabem o que é um número primo, vocês sabem o que é um n mais um k ao quadrado, né? Tudo coisinhas que vocês já conhecem, né? Muito bem. Então, eu acho que a lógica é entender, meio que chutar, querendo ou não, valores, né? Porque não pode ter, assim, qualquer valor, né? Por exemplo, é impossível que seja o 7, né? Que tenha a ver com 7, né? Por quê? Porque o negócio aqui é K mais 1 e aqui é K menos 1. Como é que eu vou fazer aparecer 1 e 7, né? Impossível. Por exemplo, se o K fosse 6, aparecer 7 aqui, né, turma? Aqui não ia aparecer 1, né? Aqui apareceria 5, e daí não rola.
né? Tipo, isso aqui não é um número primo. Porque tem que ser 1 e ele mesmo. Tem que aparecer 1 de alguma forma. Concorda Sim. comigo? Então, para aparecer 1 de alguma forma, provavelmente o K tem que ser 2, não é? Porque se o K for 2, aqui aparece 1. Né? 2 menos 1 é 2, né? Já dizia a tia Roseli da primeira série. Então, se o K é 2, K menos 1 é 1. Beleza? Ó, sendo assim, N vai ser igual a 2 mais 1 vezes 2 menos 1. Legal. A gente sabe que número primo tem que ser 1 vezes ele mesmo, né? Tá aqui 1. Apareceu 1. E agora o ele mesmo tá aqui, 3. Olha só. Então o N é 3. Top, né? Uhum. E o N é 3, né? O que o problema pede? A quantidade de pares de inteiros positivos consecutivos N, N mais 1, tal que N seja primo e N mais 1 seja um quadrado perfeito. Veja, nós só temos um par, né? Que é o N ser 3, e daí o N mais 1 é, obviamente, o 4, né? Por que que é obrigatório que seja só esse parzinho? Né? O parzinho do 3 e o 4, esse parzinho de números, né? Porque se eu colocar qualquer outro número aqui, não vai dar 1. Né? O único número que eu posso colocar aqui é o 2, certo? Uhum. Se eu colocar qualquer outro número, não vai dar 1, obviamente. Ah, professor, mas você poderia colocar aqui o 0. Não, não posso, porque é N positivo, né? Maior que 1, de acordo com o enunciado. Positivo, maior que 1. Então não pode. Né? E aqui ainda, se eu colocasse 0, aqui eu colocaria 0 também e ficaria menos 1. Daria um número negativo para N, não pode, né? Tem que ser positivo, de acordo com o enunciado. Então, o par de números está aqui. Nós temos um parzinho possível. Não dá para colocar mais nenhum número no lugar do K. Só o 2 que me gerou esse parzinho, 3 e 4. Por isso que a resposta é 1. É um parzinho. Né? O problema não pede quantidade de pares, a quantidade de pares é 1. Uhum. 4. Ok? Ok. Sim, é um problema um tanto confuso, eu entendo. Por isso que eu vou recapitular e depois vou pedir para vocês fazerem um parecido, tá bom? Tá. Muito bem, vamos recapitular. Quantidade de pares de inteiros positivos, é isso que pede. N e N mais 1. Então eu quero saber quem vai ser o N e quem vai ser o N mais 1. Quantos N's e N mais 1 eu posso ter? Tais que o N seja primo e o N mais 1 seja um quadrado perfeito. Primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Quadrado perfeito é um número que pode ser um outro número ao quadrado. Ok? Tipo o 16, o 36, o 25, por aí vai. Então N mais 1 é K quadrado. Então significa que o N é K quadrado menos 1. Daí eu já coloquei o quadradinho aqui porque a gente sabe que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, né, galera? 1 vezes 1 é 1, pelo amor de Deus. Daí eu olho para isso e lembro do que a tia tá dizendo na escola lá. Isso aqui é o tal do binômio da diferença, que eu escrevi aqui, né? Olha só, olha só. Olha lá. Muito bem. Então, eu posso reescrever o n como a multiplicação dos fatores do binômio da diferença. Maravilha. Daí que entra o esquema. O n tem que ser primo. A gente já entendeu que primo, ó, gravem essa parte que eu não deixei anotada a questão do 7 vezes 1 que eu tinha feito, né? A gente sabe que primo tem que ser a multiplicação do número 1 por ele mesmo. Primo é isso, 13. 13 é 3 vezes 1. Né? Não existe outro número que eu possa fatorar o 13. Certo? Então, a única forma de aparecer 1 aqui e manter a questão de ser positivo, que o enunciado fala, inteiro positivo, é se o K for 2. Se o K for 2, esse fator aqui do N vira 1. Coloquei 2 aqui, coloquei 2 aqui também, porque aqui também tem K. Então ficou 1, maravilha, e 3. Então o N de fato é um primo. 3 é um número primo. 3 vezes 1, como deve ser um primo. Então o N é 3, o N mais 1 é obrigatoriamente 4. Portanto, nós temos um parzinho só de números. N mais 1 é um par só, não existe outra possibilidade, não dá para aqui ser outro número além do 3 e aqui ser outro número além do 4. Senão não vai bater na regrinha, né? Então nós temos um par só. Show? Beleza. Muito bem. Agora é a vez de vocês. Dessa vez eu quero que vocês escrevam um pouco melhor.
Ali ficou muito tosco, né? A forma que vocês escreveram. Eu vou mandar no celular. É como tem dois celulares aí, né? Já que tem vocês dois, vocês podem ficar olhando a tela num, depois. Deixa eu mandar aqui. Tô falando demais. Acho que eu tomei café demais hoje. Se fica mais fácil para você, a gente tá vendo pelo computador mesmo, daí Ah, você. é? Que legal. De toda forma, eu enviei para vocês. Tá bom. Eu posso talvez deixar assim para vocês ficarem vendo durante o processo. Vocês são novos, né? Tem uma vista boa. Dá para ler aí, né? Ou não dá? Não. Ah, não, mas. Ah, então eu coloco aqui. Não tem problema não. Enquanto isso, né, eu vou no banheiro. Tá Quero bom. ver se vocês conseguem. Tá bom.
Então, turma, como é que tá indo aí a paradinha? A gente tá um pouco confuso. Pô, é o mesmo problema. É o mesmo problema, praticamente. Não? É, Mas não sei. praticamente é. Ah, que coisa, hein? Bem, deixa pra lá, então. Deixa eu ver o que vocês mandaram, fizeram aí. Se é que vocês fizeram alguma coisa, né? Ou não fizeram nada. Não, a gente tava tentando seguir o mesmo raciocínio, mas eu não sei se. Entendi. Bem, ah, tá bom, tá bom. Esse problema aqui, ele tem um problema mesmo, que a resposta é infinito. Daí a coisa fica meio treta de fazer, mas tudo bem. Importante que vocês sentiram a pressão. Não é isso que eu quero. E aí, algum outro problema? Aqui, Deixa eu ver. Outro que eu fiquei com dificuldade foi o número 5. 5. Esse de triângulo. Vamos ver. A partir dos pontos médios MN, dos lados AB e AC, respectivamente, de um triângulo ABC, determina-se o retângulo MNDE, de forma que os vértices D e E são pontos do lado BC, beleza. Se a área do retângulo MNDE é 2 centímetros quadrados, então a área do triângulo ABC é um probleminha de geometria plana, né? Bem, o fato de a gente saber a área do retângulo nos ajuda a princípio, porque nós podemos obter os lados, né, uma vez que a área de retângulo é base vezes altura dividido por 2, base vezes altura, né? E ele também faz uma coisa que talvez vocês não perceberam na figura. Deixa eu trazer para minha tela aqui. Olha só. Tá vendo que tem uns risquinhos no triângulo? Sim, Ou seja, significa que esses dois lados aqui, o lado, vamos dizer assim, AM e o MB, têm o mesmo tamanho. sim. O lado AN e o NC também. Muito É, bem. Muito bem. MN. Muito bem. Então, a gente consegue usar até uma semelhança de triângulos aqui, né? caso lado angulado, né? Isso. Não eu falei errado. Não era bem o que eu queria dizer, mas de fato dá para fazer isso que você falou. O que dá para fazer aqui também é a tipo, é semelhança de triângulos, mas é mais a razão e proporção, né? Por exemplo, eu posso dizer que AM sobre AB é igual a AN sobre AC, que é igual a MN sobre BC, que é igual a 1 sobre 2, certo? Tipo, eu não sei quanto mede os lados, mas eu sei que isso, que eu acabei de pintar aqui, né, é o dobro disso, certo? Certo. Então, beleza, não preciso nem saber quais são os lados. Mas uma vez que tem aquele risquinho, né, a gente sabe que tem que ser o dobro. Uhum. Nossa, que N horroroso. Deixa eu reescrever aqui. Muito bem. Melhorou 1000%. Ah, então, o que que a gente vai fazer agora, né? Uma vez que a gente entendeu essa paradinha, nós podemos também fazer a área, ou melhor, a razão entre as áreas, né? A razão entre as áreas, ela é um pouco diferente de razão entre lados. Porque a razão entre lados, ela é simplesmente observar o quanto um é maior que o outro, né? Agora, a razão entre as áreas, por exemplo, a área de AMN, que é esse triângulozinho aqui, né? De cima. E a área do ABC também tem é, uma semelhança, né? Por quê? Porque, obviamente, esse triângulo
ele é congruente a esse, né? Sim. Já que esse lado, vamos dizer assim, é metade desse, esse lado é metade desse, ele segue os mesmos ângulos, né? Então, como você falou, né, moça? Semelhança de triângulo, certo? Sim. Três ângulos iguais, dois lados iguais, então são obviamente triângulos semelhantes. De tal forma que também esse lado aqui é semelhante a esse, né? Ele é obrigatoriamente metade, né? Esse cara aqui é metade desse, tá bom? Uhum. Isso não está explícito no enunciado, mas por semelhança de triângulos, a gente tira isso. Ou seja, significa que a área do AMN sobre a área do ABC é 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Quando a gente está falando de semelhança de área, né, razão entre áreas, é ao quadrado. Aqui era normal, aqui é ao quadrado, porque é a área, tá bom? Gravem isso, é porque é a área. Muito bem. Agora, beleza, já tem informação pra caramba aí. Tem tantas formas de fazer esse problema, porque a gente sabe, se por exemplo eu chamasse esse lado de x aqui, a soma disso com isso também daria x. Eu não sei até que ponto eu quero fazer isso, né? Talvez tenha uma outra forma melhor por razão de semelhança e tal. Eu acho que eu segui essa linha. Veja, um problema de matemática, ele às vezes causa essa situação, né? Vocês podem resolvê-lo ele de vários modos, né? E sempre vai ter um modo que é mais simples que o outro. Mas às vezes é difícil ver isso de primeira, né? Mas vamos lá. Esse retângulo aqui, ele ocupa exatamente a área entre o AMN e a base maior do BC. Beleza. Esse retângulo, ele corresponde à metade da área do trapézio MNBC, né? Que é esse trapézio aqui. Eu garanto para vocês. Sabe por quê? Porque é possível dividir ele horizontalmente pela linha intermediária do DE, né? Tem como fazer isso. Ou seja, a parte de cima do DE é retângulo, né? E a parte de baixo do DE forma um triângulo semelhante ao triângulo AMN, né? Que é o que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Com a mesma área que ele, pela simetria dessa construção. Então, por simetria, resumidamente, por simetria, a gente pode afirmar que essa área azul é igual ao somatório dessas áreas verdes, tá? Então, a gente tem algumas áreas que são iguais aqui. Por exemplo, esse triângulo AMN aqui, o retângulo azul e o triângulo aqui. Ah, acho que isso aqui tá ficando meio confuso. Será que tem algum jeito de fazer menos confuso que isso? Eu acho que. Eu não sei se você tem. Eu posso te mandar se quiser. Eu tenho um arquivo do gabarito que, se eu não me engano, tem uma explicação. Ah, cara. Pode ser, se tu quiser mandar. Mas é que eu sei como fazer isso aqui, eu só tô pensando na forma mais fácil de fazer. Hum, mas manda aí, manda aí. Pronto, mandei pro WhatsApp. Porque, pô, é muito 6 a resposta aqui. Porque esse cara tem que ser igual a esse. Apesar de não parecer. Ah, tá, vamos lá. Parece ser muito 6 a resposta. Essa aqui era a questão 5, né? Isso. Ou a área 4. Vamos ver aqui a explicação. Ah, tudo que eu falei aqui tá certo, mas. Vamos lá. MN são pontos médios dos lados AB e AC, como eu falei. Esses triângulos aqui, o AMN
e o ABC são semelhantes. Eu também já mostrei para vocês. Então, o BC, eu também concluí para vocês que ele é o dobro do MN, né? E a altura H do triângulo. Aqui a gente pode definir uma altura H, já que a gente está pensando em área. Deixa eu pintar aqui. Certo? Bem, aí que está a questão. Putz, eu esqueci simplesmente da fórmula mais básica de área, que é base vezes altura dividido por 2. Vejam só, né? Vocês concordaram comigo durante toda essa resolução que esse triângulozinho AMN, ele é metade do triângulo ABC, certo? Uhum. Todos os ladinhos dele são metade dos ladinhos do triângulo ABC. Sendo assim, eu acho que vocês concordam comigo que a altura do triângulozão aqui vai ser, então, 2H, certo? Certo. Porque existe essa relação para a altura do triângulo também. Se os lados são o dobro, então a altura também vai ser o dobro. Não é mesmo? Então, o que acontece? Com isso em mente, a gente pode usar mais informações. Obviamente, né? O retângulo aqui é de H também, né? Claro. Para dar 2H, a única forma é se isso, que é igual a isso, né, galera? Por H também, certo? Uhum. Isso. Então, o que acontece? A área desse retângulo aqui é 2, a gente já sabe. E essa área é o quê? Ela pode ser dada como MN vezes ND, certo? Só que a gente já sabe que o ND é H, certo? Esse H aqui. Uhum. E a gente já sabe isso porque antes de você ter enviado a resolução, a gente tinha concluído juntos que os triângulos são semelhantes. É por isso que a gente sabe que ali é H, resumidamente. Muito bem, então nós temos por enquanto essa informação aí. Que, por que eu coloquei esse 2 aqui na frente? Ah, porque a área é 2, né? Faltou colocar o sinal de igual aqui. Nossa. Né? 2 é a área que é MN vezes ND. O ND é H. Então 2 é o MN vezes H. Muito bem. Show. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Qual é a equação da área do triângulo ABC? Seguindo a mesma lógica. Seguindo a lógica que envolve as letrinhas que a gente sabe algum valor associado. Base vezes altura dividido por 2. Perfeito. A área de um triângulo é sempre base vezes altura dividido por 2. Então, vamos colocar ali quem é a base e quem é a altura do triângulo ABC. A base é esse cara, que a gente já concluiu juntos, né? Que é o dobro do MN. Concordam comigo? Né? Causa de semelhança de triângulos, etc. Aqui é MN, aqui é o dobro do MN. Os triângulos são semelhantes, um é o dobro do outro, etc. Acho que vocês concordam comigo. Então, essa é a base. Agora, qual é a altura do triângulo? Vocês também concordaram comigo que a altura é 2H. Tudo isso dividido por 2, né? Agora eu quero que vocês reparem uma coisa, veja só. Acho que vocês já estão observando acontecer, né? Tem problemas na matemática que a gente não consegue encontrar o valor de todas as letrinhas para chegar na resposta. Esse é um desses casos, tá? Veja, nós temos que a área é 2mn vezes h. Só que a gente sabe dessa equação aqui que 2 é igual
AMN vezes H, certo? Uhum. Muito bem. O problema, lembra, de novo, nos pede a área do triângulo. O problema é saber isso aqui. Isso, 4. Isso. Exato, 4. Se a gente sabe que a área do triângulo é 2 vezes MN vezes H, e MN vezes H é 2, São então dois. significa... Exato, tem que multiplicar por 2 só. 4 é igual a 2MN vezes H, concluído. Beleza? Uhum. Então é isso. Talvez o que faltou, até mesmo na explicação da resolução lá, era essa observação mais clara, né, do lado de cada coisa, né? Vamos recapitular o que aconteceu nesse problema, pessoal. Então nós temos dois triângulos, nós sabemos que o triângulo de cima é semelhante ao triângulo total. Como é que a gente sabe isso? Porque os lados são proporcionais, né? São iguaizinhos. Beleza? Então eu mostrei tudo isso aqui. E daí o que faltou aquela hora eu ter percebido? Questão da altura. Sabe que a fórmula que a gente mais usa para a área de triângulos é base vezes altura dividido por 2. Muito bem. Então, nós sabemos que a área do retângulo vai ser 2, isso está enunciado, e a altura é h, por toda aquela relação de semelhança. Nós sabemos que a área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Por que eu coloquei 2mn como base? Porque a mn é um dado do triângulo, que a gente tem informações. Então, em vez de eu colocar BC, né, porque o que vocês fariam descuidadamente? Vocês colocariam BC, né? BC vezes 2H, né, dividido por 2. Só que BC não nos traz informação nenhuma. Só que nós sabemos que BC é o dobro de MN. E em MN eu tinha informações. Então, por isso que em vez de colocar BC aqui, eu coloquei 2MN. Beleza? Uhum. Eu sabia que lá no final eu ia conseguir trocar tudo. E pronto, daí aqui virou matematiquinha básica. Show de bola. Então a área foi, ou melhor, a aula foi muito massa, parabéns mesmo, acho que vocês conseguiram acompanhar bem. Apesar de ser uma matéria bem pesadinha, né? Porque provinha assim nível ensino médio já, apesar de ser coisa de nono ano. Muito legal. Então eu vou enviar as coisinhas que nós fizemos hoje para vocês dois. E show de bola, quando precisarem de mais aula é só falar, tá? Uhum. Sempre trazendo questões que tentaram fazer e não conseguiram, porque isso otimiza bastante a aula, como foi hoje, né? Conseguimos fazer muita coisa para uma aula só. Uhum. Então tá bom, beleza, valeu! Obrigada, viu? Valeu.